Galera, tudo bem? Estou passando aqui hoje para dar uma dica sobre direito civil em relação ao estudo do Código Civil, notadamente naquela parte das obrigações, teoria geral das obrigações, que é uma das peculiaridades do Código Civil, a forma pela qual ele foi escrito, né? O Código Civil ele foi escrito lá pela década de 60, 70, por várias mãos. E a depender da parte do código, você consegue notar nitidamente algumas peculiaridades. E por que eu estou falando isso, pessoal? Porque em prova objetiva é muito fácil para o examinador elaborar uma prova com trechos de lei, tá? Alterando algumas partes. Então, tradicionalmente, provas de direito civil, elas trazem a letra da lei. E trazendo a letra da lei, quando o examinador resolve justapor trechos da lei de uma parte com outra, às vezes você lê a questão e acredita que está lendo o Código Civil. Isso não é verdade. E aí o que eu fiz? Depois de apanhar muito, eu me dei conta que em determinados aspectos do Código Civil ele tem essa peculiaridade, que é a que eu vou falar para vocês agora em relação à teoria geral das obrigações. Muitas vezes o legislador da época, quando foi elaborado o código, ele escrevia de forma invertida. Ele começava salvo tal coisa, salvo disposição contrária, ou salvo previsão legal, ou salvo assentimento expresso, blá, blá, blá. Aí ele traz a regra. E aí como é que eu fazia para entender e para tentar acertar na hora da prova o que era regra, o que era exceção, o que era pegadinho? E aí eu fiz o seguinte, eu fazia um grifo em amarelo naquilo que era a regra e deixava grifado em laranja aquilo que é a exceção. Vou dizer para vocês que a maioria da incidência desse tipo de técnica vai ocorrer na parte das obrigações. Teoria geral das obrigações, da parte geral do direito civil até teoria geral dos contratos ali, você vai usar muito isso e depois em vários outros trechos do Código Civil você vai usar isso. E aí como é que eu fazia? Eu deixava muito nítido, porque às vezes a exceção começava no início do artigo e às vezes no final. Eu peguei aqui, eu abri aqui na minha frente tá, o meu notebook, e eu peguei assim, aleatoriamente, em menos de 10 artigos aqui, eu já achei 3 artigos que começam salvo tal coisa, e aí a regra. Vamos lá. O primeiro que eu peguei aqui, deixa eu ver aqui. Artigo 296. Salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor. Então, pessoal, nessa parte aqui, basta vocês entenderem. A regra é, o cedente não responde pela solvência do devedor. E a exceção é salvo estipulação em contrário. Então, na verdade, a previsão do código diz que, olha, você pode prever nessa seção, você pode prever essa exceção. Tá? O artigo 287 também, ó, salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito, abrange todos os seus acessórios. Ou seja, essa é a regra. A cessão de um crédito abrange os acessórios e é possível excepcionar expressamente. Tá? Agora aqui, em assunção de dívida, por exemplo, o artigo 300. Salvo assentimento expresso do devedor primitivo, consideram-se extintas, a partir da assunção de dívida, as garantias especiais por ele originalmente dadas ao credor. Então, da mesma maneira, tem a exceção, nesse caso, a exceção exige assentimento expresso do devedor primitivo, tá? E aí, então, de maneira bem objetiva, fica uma dica para vocês. Eu vou fazer outros, são palhinhas, né, de dicas para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais. Eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube que eu trato de preparação de leis, tratados, códigos, lei seca, várias técnicas. Lá eu abranjo inúmeros outros códigos e matérias, mas hoje eu quis dar uma faladinha só de direito civil, porque eu sei que é uma matéria que é muito grande, cai em todos os concursos e sempre vocês podem se beneficiar cuidando desses pequenos detalhes. Eu estou na fase de elaboração ainda, a gente vai fazer um curso bem mais completo, no alcance voltado para o MPF, e vai ser bem aprofundado todas essas dicas, mas aqui fica uma palhinha em relação ao direito civil.
Semana que vem eu vou ver se faço de direito penal, na outra processo penal, na outra de internacional. Eu vou fazendo algumas coisas aí para vocês verem que dá para a gente refinar a preparação do nosso código e ficarmos mais bem preparados, beleza? Bons estudos aí, beijão no coração. Peço que sigam aqui o Instagram, compartilhem com os amigos, porque estou fazendo aí para ajudar, beleza? Alcance jurídico também, né? Alcance cursos jurídicos também. Vai ter um material que a gente vai fazer lá, tá bom? Beijão, tchau, tchau.